essa discussão sobre o mundo do trabalho, ela tem vários vieses, né? Numa perspectiva histórica, antes da Revolução Industrial, trabalhava-se em média 35 horas por semana, né? Depois da Revolução Industrial, nós tivemos um pico de 96 horas trabalhadas por semana. E aí as constituições modernas, elas vêm com essa regulação que era um avanço para a época, né? De 44 horas semanais, escala 6 por 1. E hoje em dia, se a gente olhar também por uma perspectiva cultural, histórica, né? Nós temos também com o protestantismo, né? A ética protestante, o espírito do capitalismo, aquela ideia de que quanto mais se trabalha, mais você prospera, né? Temos, por exemplo, culturas como as asiáticas. No Japão, a gente tem o karoshi, que é o pessoal que morre de tanto trabalhar, né? Mas se a gente olhar o mundo como uma aldeia global, a gente vai ver que a riqueza está concentrada em países que têm as menores jornadas de trabalho. Então, sob uma perspectiva econômica, não necessariamente trabalhar mais gera mais riqueza, gera mais produtividade. O prêmio Nobel desse ano de economia foi dado para o Daron Acemoglu, o Johnson e o Robinson, que tem uma obra interessantíssima que diz o seguinte: por que as nações fracassam? E aí eles cunharam o conceito de instituições inclusivas e instituições extrativas. E para nós aqui no Brasil, isso é muito relevante, porque o modelo de colonialismo extrativo, né, fez com que toda a nossa riqueza fosse transferida para países cuja jornada de trabalho hoje é bem menor que a nossa. Então, se a gente está discutindo hoje o fim de uma jornada de trabalho de 6 por 1, é uma condição assim mínima de você ter um equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, porque aquela ideia antiga de que, né, a produtividade, quanto mais se trabalha, mais você ganha. Hoje em dia, empresas que estão testando jornadas de trabalho mais flexíveis lidam até com aumento de produtividade, bem-estar, ganham com menos folgas e atestados médicos. Então, é uma questão muito complexa, com reflexos estruturais, mas que precisa ser enfrentada, porque hoje em dia, cada vez mais, com o aquecimento global, as condições de trabalho muito precarizadas, o trabalho também escasso, é importante que a gente veja o ser humano e o trabalhador como um todo, e não só como uma unidade de produção. Tiago Barbosa. A gente já começa o feriado aqui de sexta-feira, 7h49 da manhã, com uma polêmica dessa, já. Jogando aí um 6 por 1. Na verdade, esse é um assunto que ultrapassa muito a esfera do direito, né? Do direito em si, da regra de se colocar um 6 por 1. A Damares fez ali um apanhado e tem uma questão que essa carga de trabalho já foi bem menor. Durante a Revolução Industrial ela atingiu um pico e depois a gente caiu num ponto médio. O que eu acredito, sempre verifico as coisas sob uma perspectiva econômica e tributária, até porque existe uma máxima que todo mundo que está em casa conhece, que é: não existe almoço grátis. Muitas vezes, discursos sobre a questão trabalhista, eles focam sempre no ser humano, logicamente, que é a finalidade maior, é proteger o ser humano, é dar uma condição melhor para as pessoas, para os brasileiros, etc. Mas há que se ver a que preço se fará isso. Quando se fala que a escala de 6 por 1 ela é exaustiva, etc., esse é um ponto que talvez seja um consenso. Mas o que não se fala e não se traz à tona é qual é o preço de uma redução de 6 por 1. A gente está caminhando aí, nós temos aí o dólar a R$ 6, a nossa economia está cada vez mais fragilizada, e o que a gente precisa entender é: será que o Brasil vai funcionar de segunda a quinta? Acredito que não. E para ele continuar funcionando do jeito que o brasileiro está acostumado, de domingo a domingo, será preciso aumentar em muito a carga que o empresário precisa tirar para pagar os seus funcionários. Ah, Tiago, mas você está defendendo só o empresário? Não, meu amigo. Quando eu falo do empresário, o empresário não toma esse custo para si. Esse custo é repassado em quê? No preço dos produtos e dos serviços. Qual é a conta final disso? A conta final é: para dar o mesmo tipo de tratamento, o mesmo tipo de entrega de serviço que eu faço hoje, eu vou precisar de um número de trabalhadores maior ou pagar horas extras. O Brasil, no planeta, é o país que tem a folha de salários mais caras do planeta Terra. Só não é de Marte porque não tem empregados ainda em Marte. Só o Elon Musk vai lá, leva um foguete e volta. Então, a questão é a seguinte:
nunca se pensa em diminuir carga tributária para mudar os modelos. Se mudam os modelos, mas o brasileiro não vai readaptar a sua vida. Se você viaja e vai para a Europa, você verifica ali que muitas e quase todas as cidades da França, quando você vai sair num domingo, nada está aberto. Mas absolutamente nada. Tão somente as farmácias estão abertas. E quando eu falo nada, é nada mesmo. Não tem aquela padariazinha que você vai tomar um café de domingo quando o brasileiro faz, não. Então, existe uma questão cultural. O brasileiro tem um mercado de venda de bens e serviços que funciona 7 dias por semana. Qual que será o preço disso? Essa é uma conta que não se fala. Por quê? Porque é muito mais plausível se colocar o ponto sobre a discussão da exploração do trabalhador, da jornada exaustiva, do aproveitar a vida. Lógico, não estou dizendo que isso não é importante, mas há que se ver a que custo isso será feito, porque não podemos nos iludir. O empresário nunca fica com um custo para si, ele sempre repassa ele para você. Então, se a gente já vê uma inflação galopante, juros altos, dólar a R$ 6, se agora a gente vai precisar pagar muito mais pela nossa já excessivamente tributada folha de salários, qual será o preço para você que está em casa? Qual será o preço que vai subir a prestação de serviço que você contrata e os produtos que você compra? A minha grande preocupação sempre é essa, não existe almoço grátis. E como sempre, essa questão não está sendo tratada, mas depois vem a rebote e pega todo mundo de surpresa. Thiago tocou num ponto importante, eu fico pensando, todo mundo quer o feriado, né? Todo mundo quer o feriado prolongado, o descanso. Mas a pessoa quer descansar no sábado, no domingo, mas se ela não trabalha no ramo da gastronomia, por exemplo, ela quer estar de folga, mas ela quer ir lá no restaurante, ser servida, ela quer levar vai de carro, se o carro está sem combustível, vou fazer uma viagem, vou dar uma esticadinha, tem que passar ali no posto, vai ter o frentista lá para colocar a gasolina. Mas aí teria que equalizar, né? Então, folga para trabalho para outros, em dias diferentes, de forma que a gente não tem aqui como a música do Raul Seixas, né? O dia em que a Terra parou. Todo mundo folga nesse dia e ali, imagina, somente serviço essencial, mas o que é o essencial, né? Cabe a reflexão. Farmácia, todo mundo quer comer, todo mundo quer se divertir, né? Não só ter acesso ali a um medicamento, né, Thiago? Diga. São questões interessantes. Para você mudar uma escala de 6 por 1, é preciso que mude culturalmente os hábitos do brasileiro. Ou o efeito necessariamente implicante vai ser o aumento de preços, porque vai ficar mais caro prestar esse tipo de serviço. Thiago, na reta final aqui do nosso Visões de hoje, eu gostaria que você falasse sobre o preço do Bitcoin, que está atingindo o recorde, chegando a R$500 milhão, é isso? Exatamente, essa é uma semana aí de festa para quem investe em Bitcoin. Nós tivemos a maior alta de todos os tempos. O Bitcoin bateu mais de R$520 mil, o preço em dólar ultrapassou ali os $90 mil, e isso faz com que o mundo volte a sua atenção, até mesmo quem é fora da bolha do Bitcoin e dos criptoativos, volte sua atenção a isso. É interessante que essa alta máxima ela tem relação nitidamente com a eleição do Trump lá nos Estados Unidos, que é uma pessoa pró-criptoativos, já sinalizou isso durante sua campanha, recebeu amplo apoio dos integrantes da comunidade de criptoativos, e ao mesmo tempo, no Brasil, nós temos uma movimentação da Receita Federal e do Banco Central para regulamentar melhor esse tipo de ativo. Por quê? Quando algo vai saindo de uma pequena bolha, se é que podemos chamar de pequena, né? Já falamos aqui em outras edições que os criptoativos só no Brasil foram transacionados só esse ano por mais de 8 milhões de pessoas. E foi ali um valor movimentado de R$240 bilhões. Com tanto dinheiro na mesa, a Receita Federal lançou uma consulta pública e está escutando aí a população sobre as normas que vão entrar em vigor para o brasileiro que investe em exchange no exterior. Então ali tem várias regras de como esse brasileiro vai precisar declarar. Hoje ele já tem que declarar, de acordo com a IN 1888, que é uma regra da Receita Federal, mas essa norma está sendo aprimorada para fechar brechas. Nesse mesmo sentido, um dia depois, que foi na sexta-feira passada, o Banco Central também abriu 2 consultas públicas. E essas são muito interessantes. Por quê?
porque vai tratar da regulamentação dos prestadores de serviços de ativos digitais. Tiago, o que é isso? Traduzindo, quando você vai comprar um criptoativo, geralmente você compra no exchange, que é aquela corretora que compra e vende criptoativo. Se você aí tem um negócio e vai tokenizar algum serviço, você usa um serviço de tokenizadora. Então, todos esses serviços novos, eles hoje não precisam de licença para entrar no mercado. E isso tem um efeito positivo e negativo. O positivo é que não existe esse custo, não existe essa barreira de entrada. Mas o negativo é que qualquer pessoa, sem critério nenhum, pode montar sua empresa tokenizadora e vender por aí esse serviço. E o resultado disso é uma fragilidade que a gente vê, e em alguns casos você vê ali alguns golpes ou pessoas mal intencionadas aplicando golpes no mercado. Então, essa consulta do Banco Central ela vai ser decisiva para verificar quais os players podem atuar, quais são as regras que eles precisam atuar nesse mercado que só está crescente. Ainda mais agora, com o Bitcoin batendo mais de 500 mil reais, ele teve uma alta no ano de mais de 100%. É um mercado que se mostra já bastante maduro. Nem a Receita, nem o Banco Central quer deixar que as operações passem fora do radar, porque isso dá uma vulnerabilidade para a economia e também faz com que a Receita não consiga alcançar e pegar o pedaço dela. Que qual é o pedaço da Receita Federal? O tributo sobre essas operações. Então a gente tem aí um feriado muito comemorado por todo brasileiro, mas mais ainda para aquele que investiu em Bitcoin no passado. Damares Medina, suas considerações finais e aí você escolhe. Escala 6 por 1 ou Bitcoin? Eu acho que as questões estão interligadas, né? O Thiago falou aí numa alta de 100% no ano. Então, quem investiu, por exemplo, R$100 no começo do ano em Bitcoin, tem no final do ano 200. E eu gosto muito de classificar a riqueza, né? A pessoa rica é aquela que não precisa trabalhar para viver, ela vive de renda, o capital trabalha para ela. Então, essa história de que, claro, a gente precisa trabalhar, mas quando o dinheiro gera por si, o capital valoriza, não necessariamente você está produzindo alguma coisa para ganhar. Então, a economia é bastante complexa, as questões estão interligadas, nem toda renda vem necessariamente da produtividade, todo trabalhador é consumista também, então na economia tudo circula, né? O dinheiro que você ganha como salário, ou o empresário investe na folha de pagamento, ele retorna também na forma de consumo. E que bom que pelo menos um aspecto positivo nessa semana dessa alta histórica, para quem está investindo nesse setor, a gente pode comemorar e ter um final de semana prolongado, como diria, né? Dá para pagar um bom almoço, né? Damares e Thiago, muito obrigado. Um ótimo feriado, um excelente fim de semana para vocês. Obrigada, Jesus. Obrigada, Thiago. Bom feriado, pessoal. Bom feriado, pessoal. Até mais.